Olá, turminha 401 do Centro Educacional Adonai Malé. Prontos para um novo conteúdo? Mas não se preocupe, esse conteúdo é para adquirir conhecimento, não vai cair na nossa avaliação, ok? O conteúdo da avaliação já está fechado. Esse aqui é só para vocês aprenderem um pouquinho mais. Vamos lá? Página 162. Os engenhos de açúcar. Nos séculos 16 e 17, os portugueses intensificaram a ocupação do litoral brasileiro, principalmente no Nordeste, onde o açúcar era produzido. Então, os portugueses intensificaram, quer dizer que eles se preocuparam mais em ocupar essa parte do litoral no Nordeste, onde o açúcar era produzido, né? Porque o açúcar era riqueza. A produção do açúcar era uma atividade realizada pelos escravos, que trabalhavam cerca de 14 horas por dia e não recebiam pagamento. Nesse caso, escravizados, né? Mas eram obrigados a fazer isso, produzir, né? Trabalhar na agricultura produzindo açúcar. O local onde eram reunidas todas as instalações para a fabricação do açúcar chamava-se engenho. Engenho era o local onde estava todas as coisas, né? Todos os maquinários, todas as coisas que ajudavam na fabricação do açúcar. O engenho era uma grande fábrica de açúcar. Era composto pelo quê? Pela casa grande, pela capela, pela senzala, pelos canaviais e pelo banguê. Então, o engenho, onde era produzido o açúcar, ele era composto de diferentes coisas. A casa grande, que era onde moravam os senhores, a capela, que era uma igrejinha, a senzala, onde os escravos viviam, e os canaviais, onde era feita a plantação, né, a cana-de-açúcar, e pelo banguê. As terras da propriedade eram quase todas utilizadas para as plantações de cana, né? Por quê? Porque era produzido ali o açúcar vem da cana, então quase toda a propriedade só tinha a plantação de cana. Havia uma parte reservada para o cultivo de produtos necessários ao consumo dos moradores da fazenda e para a pastagem dos animais. Uma parte desse espaço era reservada para cultivar outros produtos que eram necessários na alimentação dos moradores, né, dos moradores da fazenda, e também a grama, né, o alimento do animal. Aqui, ó, tá vendo? Pequena moenda, a cana de açúcar passando. Vocês já tomaram caldo de cana? Então, a cana passa por uma máquina que espreme aqui também, ó. Tá espremendo para tirar o caldo para depois fazer o açúcar. No centro do engenho encontravam-se os banguês, ou fábricas do açúcar, que eram formados pela moenda, né, que é um conjunto de peças que moía a cana para obter o caldo. Para movimentá-la, usava-se a força de animais ou da água. Pela casa das caldeiras, onde o caldo de cana era fervido e purificado em tachos de cobre. Então, isso era o banguê, eram os banguês. Próximo a essas instalações, ficavam a casa grande, que era a residência do senhor de engenho e de sua família. Era assim chamada porque era composta de vários cômodos, como sala, cozinha, casa de banho e vários quartos. Casa de banho é o banheiro, tá, gente? Próxima a essas instalações ficava a casa grande. A casa grande era a casa do senhor, do dono das terras, tá certo? O senhor de engenho era considerado o chefe da família e a esposa e os filhos deviam obedecer a ele, tá? Não tinha como não obedecer, não. Naquele tempo, o senhor de engenho mandava em tudo. Na maioria dos engenhos, a casa grande era ligada a uma capela, pois os colonos mantinham as crenças católicas trazidas de Portugal. Na capela eram realizadas missas, batizados, casamentos e festas religiosas. Aqui, ó, tá vendo a capelinha aqui do lado? Aqui, ó, a casa grande e a capelinha tá aqui do lado.
Os escravos viviam em barracões desprovidos de janelas sem divisórias, onde havia apenas uma porta, né? Então era um barracão, né? Uma construção, não tinha janela, só tinha uma porta. Depois que fechava aquela porta, não tinha entrada de ar. Eles ficavam presos. Por que tinha apenas uma porta? Porque na porta ficavam as pessoas tomando conta, então eles não tinham como fugir. Era difícil para fugir. O local era conhecido como senzala. O espaço ficava de frente para o pelourinho, que era uma coluna de pedra ou madeira, onde eles eram castigados, né? Onde os escravos eram castigados. O pelourinho era um toco onde eles eram amarrados para serem chicoteados quando faziam alguma coisa que não agradava os senhores de engenho. Durante o dia, os escravos e as escravas seguiam para o trabalho e as crianças pequenas ficavam nas senzalas com as escravas idosas. À noite, os homens dormiam separados das mulheres e crianças, o que dificultava a convivência entre as pessoas da família, né? Eles não tinham nenhuma liberdade, nem de zelar pela família, nem de cuidar da sua família. Eles eram tratados como animais, tá? Quando nascem os bichinhos, as pessoas não doam, então, eles vendiam os filhos dos escravos. Tá certo? Depois de purificado, o açúcar era retirado das vasilhas, amassado até ficar quase moído e posto para secar ao sol. Depois de seco, o açúcar era colocado em caixas de madeira seca, forradas com barro e folhas de bananeira. Aqui, ó. Então, moendo a cana, né? Um quadro, uma pintura. Nos engenhos, o primeiro dia em que a cana era moída era chamado de Dia da Batata. Esse dia era muito festejado, com fitas coloridas, e vinham também convidados dos engenhos vizinhos. Rezava-se uma missa, depois o padre benzia a moenda. Era colocada ao ar livre uma mesa com carnes variadas, muitos doces, bolos e bebidas, que eram servidas aos senhores, aos convidados e aos escravos. Página 167, descoberta do ouro no Brasil. O cultivo da cana-de-açúcar, promoveu o surgimento... A imagem está ruim. O cultivo da cana-de-açúcar promoveu o surgimento de vilas que se tornaram cidades mais tarde, né? Com o cultivo de cana-de-açúcar, as pessoas trabalhando, aconteceu dessas vilas acabarem se tornando cidades. Porém, outra atividade econômica, depois de 150 anos, possibilitou o aparecimento de novas vilas e, por consequência, o aumento da população em áreas afastadas do litoral, que foi a exploração das riquezas minerais, exploração do ouro, né? Das coisas preciosas. Houve uma verdadeira corrida para aquelas regiões, principalmente Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Então, com essa corrida das pessoas indo para lá em busca do ouro, foram se formando diferentes vilas, né, que mais tarde se tornaram cidades. Quando começaram a circular as primeiras notícias da descoberta das minas de ouro, muitos brasileiros deixaram suas casas e foram para essas minas. Então foram se tornando pequenas vilas. O rei de Portugal, que nessa época governava o Brasil, queria tirar o máximo proveito dessa nova atividade econômica, né? Queria ganhar dinheiro com isso. E taxou, né, e criou o ouro com impostos pesados, criou uma lei, né? Taxou o ouro com impostos pesados. Quer dizer, ele criou uma lei onde quem encontrava o ouro tinha que pagar imposto caro, imposto pesado. Esse imposto ficou conhecido como quinto, que obrigava os mineradores a pagar 20% de todo o ouro produzido no Brasil a Portugal. Então, tudo que eles achavam, tudo que eles produziam, eles tinham que dar 20% para Portugal. Quem ficou com boa parte do ouro brasileiro foi a Inglaterra, um país que produzia e vendia mercadorias tanto para o Brasil quanto para Portugal. Com a mineração brasileira, a Inglaterra acumulou grandes reservas de metais que contribuíram para que esse país se transformasse em uma grande potência econômica mundial da época. Quer dizer,
de acordo com a mineração brasileira, ela acabou acumulando reservas de metais, o que fez com que ela se tornasse uma potência econômica, uma grande potência, se tornasse rica naquela época. No final do século XVIII, a mineração começou a declinar, quer dizer, começou a cair, porque o minerador não possuía tecnologia para explorar o ouro a uma profundidade maior. Ainda havia ouro nas terras, né? Mas ele não tinha máquinas suficientes para explorar, né? O ouro estava muito fundo, né? Embaixo da terra, né? Tinha que fazer um grande buraco para encontrar. E eles não tinham máquinas suficientes. Os donos das minas ficaram em situação muito difícil. O Brasil deveria pagar a Portugal um imposto fixo anualmente. Caso não acontecesse, haveria derrama, que era a cobrança dos impostos atrasados. Então era conhecida como derrama, tinha que pagar tudo que estava devendo. Essa medida, tomada por Portugal, provocou um grande descontentamento entre os mineiros e gerou várias revoltas, dentre as quais se destaca a Inconfidência Mineira. Certo? Então, o Portugal queria sempre ganhar, ter lucros. E nesse caso, como eles não tinham máquinas suficientes, não era oferecido nada para eles trabalharem, eles começaram a ficar devendo, né? E a cobrança dos impostos atrasados prejudicava ainda mais. Por isso, eles começaram a se revoltar. E essas revoltas, dentre essas revoltas, se destacou a Inconfidência Mineira. Então, agora vocês vão realizar as atividades, depois a tia faz a correção, ok? Um grande beijo para vocês, fiquem com Jesus. A paz!